era diferente a minha visão já, e tanto que eu trabalhei ao mesmo tempo enquanto estudei, que era uma coisa que nunca tinha pensado fazer, mas a faculdade tornou-se tão mais simples e tão mais fácil, porque já tinha tido um contacto direto com projetos porque eu na faculdade a pessoa desenha 2 ou 3 projetos durante um ano inteiro. No ateliê, se cá fazemos isso de 2 em 2 meses, estamos a mudar de projeto, estamos em diferentes fases, em diferentes escalas, e portanto quando chegamos à faculdade e nos dão uma tarefa que nós cá estávamos habituados a fazer em 2 semanas, demora 3 meses, fazemos aquilo com uma perna às costas. Bem-vindos a mais um podcast feito para construir. Este é o podcast que pretende ser a mala de ferramentas para uma empresa de construção de sucesso. O meu nome é Sérgio Vasconcelos, sou o CEO da Microcrédito. E hoje tenho connosco um convidado muito especial, o Nuno Nascimento, arquiteto. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Sérgio. E bem-vindo. Obrigado. O Nuno Nascimento nasceu em 1990, em Cascais. Licenciou-se em Arquitetura pela FAP, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto, entre 2009 e 2012. Entre 2012 e 2013 efetuou um estágio no ateliê do arquiteto Gustavo Pena, em Belo Horizonte, no Brasil. Vence o prémio Cecil Universidades 2014 com o projeto final do 4º ano, a extensão do Museu Nacional da Arte Antiga em colaboração com o arquiteto Vasco Lima Maier. Em 2015 obtém o grau de mestre em arquitetura pelo IST e é finalista no prémio Arquiprix 2015 com o projeto final do 5º ano, o Centro de Congressos de Lisboa, requalificação do pavilhão Carlos Lopes. Em 2015 ingressa no ateliê ARX Portugal Arquitetos, com quem ainda trabalha em colaboração. Em 2016 inicia o trabalho independente, funda o seu escritório em 2019. Em 4 anos conta com mais de 80 projetos, maioritariamente de habitação. Boa tarde, Nuno. Obrigado por estar cá. Este tem sido o seu projeto. Quais são os principais desafios que tem visto ao longo deste percurso? Os desafios, acima de tudo, é construir os projetos. Eu acho que esse é o grande desafio, fazer acontecer e fazer aparecer aquilo que nós pensamos, não só pelo tempo que demora e por todas as variáveis que os projetos têm, mas acima de tudo por conseguir cumprir com a nossa visão e conseguir cumprir com as expectativas de um cliente, e acho que esse é o desafio diário que vivemos na nossa prática de arquitetura. Voltando assim um bocadinho atrás, ao início, quando é que foi o momento que teve o clique para dizer a arquitetura é isto que eu quero? Na minha família sempre houve arquitetos, né? O meu avô é arquiteto, tenho uma tia arquiteta e, portanto, a casa onde os meus pais vivem foi feita pelo meu avô e, portanto, sempre foi uma prática que teve à minha volta, nunca foi E, não sei, acho que sempre tive algumas apetências para as artes e para desenhar e tudo mais e, portanto, acho que surgiu naturalmente esse interesse. Pois na altura é um bocado como quando a pessoa é bom aluno, quando é miúdo, dizem, ou vais para arquiteto, ou vais para médico, ou para engenheiro, ou para, não sei, tipicamente, e aquilo entrou-me na cabeça, já com 15 ou 16 anos, e sempre pensei ser arquiteto. Por acaso nunca questionei ser outra coisa, hoje em dia se calhar questionava, mas com 16 anos não questionei, porque acho que o meu avô dizia, tu és maluco, não podes ser arquiteto. Ele arquiteto dizia, és maluco, não podes ser arquiteto. E eu, mas porquê? Ele, tu não sabes o que é a vida de um arquiteto, e é duro, e eu, mas eu gosto de desenhar, eu gosto de projetar, e acho que acima de tudo eu tenho essa ambição de deixar alguma coisa no mundo, uma marca qualquer. E acho que a arquitetura e desenhar uma casa ou deixar essa marca na vida de alguém e deixar isso no tempo, não é? As pessoas passam e se for realmente bem desenhado e se estiver realmente bem feito, das duas uma. Ou não questionam quem é que fez, também é um bom sinal, não é? É incógnito e fica bem inserido. Ou então perguntam, quem é que desenhou isto? É espetacular, adoro a casa ou o que seja. E portanto... acho que deixar essa marca é uma coisa se calhar um bocadinho egoísta de se dizer, mas que eu ambiciono e que gosto. E é assim que eu vejo um bocadinho a prática. Portanto, e depois sonha ser arquiteto, não é? Acreditar sempre acreditou, portanto nunca houve dúvidas. Não. Vês a faculdade, depois chega ao mundo verdadeiro, ao mundo real. Quais são as principais diferenças que encontrou entre o... Acho que acima de tudo é o processo, não é? Porque a faculdade é um processo conceptual e de ideia. A pessoa imagina, desenha, cria e não passa disso. Agora, tornar isso realidade, licenciar, arranjar um empreiteiro, ver os preços, tudo mais são coisas que ninguém nos prepara.
e que só vamos lidar com a prática. E, portanto, todo esse processo, acho que é a grande dificuldade de entrar no mercado e de perceber um bocadinho como é que funciona o ser arquiteto. Porque a pessoa na faculdade e na escola sequer ter a concepção. Mas muito mais do que isso, eu diria que isso representa uma percentagem grande, mas sem toda a outra componente burocrática, legal, financeira, social, é muito difícil, uma não existe sem a outra, e é isso que ninguém nos prepara. Eu acho que esse é que é o grande baque quando se chega à profissão. E de que forma é que acha que poderia-se, ou alguém que está a estudar arquitetura, se pode preparar hoje em dia? Eu acho que o estágio devia ser obrigatório, acima de tudo. Parar o curso, eu fiz isso, não por obrigação, mas por opção própria, porque na altura eu tirei o curso entre 2009 e 2013, estávamos em profunda crise, não havia trabalhos para arquitetos, e portanto foi uma questão que eu disse, olha, em 2013, quando acabar o curso, na minha perspectiva, em 2010, não ia haver trabalho. E então pensei, acabar em 2013 ou 2014 é igual, vou parar um ano o curso, fui para o Brasil, tive a minha experiência a trabalhar e ganhei outra visão completamente diferente sobre a arquitetura e sobre aquilo que fazia. Tanto que cheguei ao 4º ano e na altura depois mudei de faculdade, questões mais familiares e também quis voltar para o pé de casa, para Lisboa. E era diferente a minha visão já, e tanto que eu trabalhei ao mesmo tempo enquanto estudei, que era uma coisa que nunca tinha pensado fazer, mas a faculdade tornou-se tão mais simples e tão mais fácil, porque já tinha tido um contacto direto com projetos porque eu na faculdade a pessoa desenha 2 ou 3 projetos durante um ano inteiro. No ateliê, se cá fazemos isso de 2 em 2 meses, estamos a mudar de projeto, estamos em diferentes fases, em diferentes escalas, e portanto quando chegamos à faculdade e nos dão uma tarefa que nós cá estávamos habituados a fazer em 2 semanas, demora 3 meses, fazemos aquilo com uma perna às costas. Bem ou mal não é essa a questão, mas a rapidez com que fazemos e a disponibilidade que temos intelectual para fazer é muito maior. Então nessa altura depois acabei logo de trabalhar na ARX, porque um dos meus professores era um dos sócios da ARX e eu predispus-me a isso, falei com ele e disse, eu quero trabalhar, quero ter essa experiência. E na altura ele ofereceu-me um estágio e eu ia 4 vezes por semana, estudava e estava a trabalhar ao mesmo tempo. E portanto eu tive um contacto desde muito cedo e eu acho que as pessoas, os alunos hoje em dia não têm essa predisposição, para já porque tem que sair da zona de conforto, não é? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não era por uma questão de necessidade financeira, é uma questão de educação. Eu quero saber mais, eu quero chegar ao final do curso e estar preparado para exercer. Enquanto que um recém-licenciado, uma pessoa com mestrado, não tem qualquer contacto com o mercado. E acho que então essa era a grande recomendação que eu fazia. Parem um ano. Acabar com 23 ou com 24 anos. É igual, já perderam 5 anos nisto. Portanto, percam mais um ano. Percam não, ganhem um ano. Porque quando acabarem o curso, vão ter uma experiência completamente diferente. Que as outras pessoas não têm, porque ainda não é obrigatório. Mas, por exemplo, vemos Mendrisio ou Lausanne, as universidades suíças, mesmo em Itália, também acho que é assim. Param um ano, antes do último ano, e obrigam é quase como uma unidade curricular, tem que ir fazer um estágio, ou 6 meses, é quase até uma própria entrada no mercado de trabalho. Se as faculdades fomentassem, se tivessem acordos com as empresas, que subsidiavam uma parte do ordenado, porque eu isso sou completamente contra trabalhar sem se trabalha, recebe. Mas se houvesse um acordo entre a entidade patronal e as faculdades, era super interessante. Não só para nós, enquanto arquitetos, que temos empresas ou ateliês, receber visões diferentes, mais jovens sobre arquitetura, pessoas que não têm a cabeça formatada e têm visões conceptuais diferentes, e eles teriam outras ferramentas, sabiam fazer um licenciamento, sabiam o que é um projeto de execução. Nós temos esse contacto a espaços curtos na faculdade, mas só quando vamos para um ateliê é que percebemos como é que isso funciona. Claro que se o ateliê mostrar isso ao colaborador. Há ateliês que têm 100 arquitetos e em 6 meses só desenham cozinhas, só desenham casas bem, pronto, que é válido, é uma máquina, não é? Mas na minha experiência, no contacto que eu tive num ateliê, que é um ateliê relativamente pequeno, todos fazemos tudo. Claro. E tem que ser. E eu acho que um estudante ter um contacto com isso é super interessante. Acho que devia ser obrigatório. Muito bem. Mas há também outros convidados que cá estiveram, partilharam também a ideia de que deveria ser quase obrigatório não só fazer estágios, como ter uma experiência internacional. Sim. E o Nuno teve essa experiência. Qual foi a mais-valia que, já falou um bocadinho disso, isso lhe trouxe? Eu, por acaso, fui para o Brasil e
e não foi por uma questão de uma escolha cultural. Na altura, e para ser totalmente franco, eu embarquei neste desafio com um amigo meu, era meu colega, e nós definimos, pronto, mandámos 100 portfólios para o mundo inteiro. Quem nos oferecer emprego aos dois e nos pagar a renda da casa é para onde nós vamos. Ou seja, fomos aceitos, por exemplo, em Tóquio, no Sou Fujimoto, que é assim, um grande nome, mas quer dizer, era trabalhar 10 horas e isto vinha estipulado, e sabe-se. Era de segunda a sábado, 10 horas por dia, a fazer maquetes durante 6 meses. E não ajudavam com visto, não pagavam nada, era queres, não queres, vais-te embora. E nós dissemos, isto também não é vida, não é isto, nós queremos ter um contacto. Mas surgiu esta oportunidade, lá está, a mandar para tantos sítios, também é vida ver alguém que tivesse interesse. E o Gustavo Pena, em Belo Horizonte, é um arquiteto com bastante peso e com muita obra, e nós achamos que era uma oportunidade super interessante, e eles foram impecáveis com isso. Também era uma altura que o Brasil estava a explodir, não era? Havia as Olimpíadas, Jogos Olímpicos, não é? Para eles são as Olimpíadas. O Mundial, portanto a Copa. Havia uma série de eventos que estavam a decorrer, havia muita obra e havia muita disponibilidade para receber mais ajuda, mais trabalho. E, portanto, eles receberam-nos de braços abertos, foram impecáveis connosco. Foi uma experiência muito boa. E, do ponto de vista de trabalho, foi uma maneira de pensar diferente. Neste caso, o Gustavo, que era o grande mentor, era um poeta. A maneira dele desenhar era completamente livre, não tinha quaisquer condicionantes. O que, para mim, me fazia bastante confusão, vindo da Escola do Porto, que é muito de análise ao contexto, de ver quais é que são as condicionantes, ver alinhamentos, ver o estilo, como é que se enquadra. Pensar é uma coisa muito mais de análise de contexto. Neste caso, o Gustavo era como se fosse uma escultura, sempre que fazia. E, portanto, apesar de não ser a maneira como eu vejo a arquitetura, ainda hoje em dia não vejo dessa forma, ainda tenho essa formatação do Porto, de certa forma, foi uma maneira de ter um contacto com uma experiência diferente. E eu acho que qualquer aluno devia ter, ou qualquer arquiteto devia ter uma experiência desse género. Às vezes não é preciso ir para fora de Portugal. Mesmo em Portugal há diferentes estilos e diferentes... Acho que eu só trabalhei num ateliê, mas eu acho que devia haver uma experiência com 2 ou 3, até para ganhar uma noção dos vários procedimentos, de como é que... de maneiras de pensar, de maneiras de gerir uma equipa. Eu, bem ou mal, tive no Brasil essa experiência um bocado inconsciente, ainda era muito miúdo, mas depois na ARX, até porque na altura que eu entrei na ARX, vinhamos da crise, éramos 5 ou 6, quando eu saí éramos 20 ou 30, e portanto cresci de uma forma exponencial no escritório, e agradeço muito na altura aos sócios que me deram essa oportunidade. Nem toda a gente tem, não é qualquer aluno ou qualquer arquiteto jovem que tem essa possibilidade. Mas ter essa noção toda do projeto, gerir o cliente, falar com as câmaras, falar com o empreiteiro, acho que é super importante. E não é só ir para outro país, é se calhar ir para o Porto, ou ir para Lisboa, ou ir para o Algarve, e ver maneiras diferentes de pensar e de fazer arquitetura. Muito bem. Percebe-se bem que não tem um espírito empreendedor, portanto, essa história de enviar currículos para todo lado e ver o que é que calha. Como é que acha que isso o tem ajudado neste mundo da construção civil, que é um mundo muito competitivo, muito... Eu tenho eu acho que o Sérgio apanhou bem esse traço de personalidade, que é... Eu não gosto de dizer isto, mas eu vou a todas. Ou seja, se eu vejo se me põe uma oportunidade à frente ou colocam-me um desafio, é muito, 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 muito raro eu dizer que não. É mesmo porque não consigo. Porque acho que sempre vai abrir uma porta, é uma oportunidade nova, é um projeto novo, e por muito que se saiba, ok, esse cá vai ser um projeto mais limitado, com um orçamento mais difícil, ou o próprio cliente é difícil, não vai haver tanta compatibilidade, nunca sabemos o que é que vem a seguir. E, portanto, esta coisa de, não, é só fazer 2 ou 3 projetos ao ano, isso é o que eu gostava. Quando eu tiver 60 anos e estiver cansado disto, espero um dia poder... Mas acho que vai ser sempre para mim difícil repousar trabalho. Quem tem trabalho, e neste momento, graças a Deus, temos muitos, temos que nos sentir gratos, não é? E agradecer, e, portanto, nunca dizer que não. E acho que esse espírito empreendedor que eu tenho, e nem toda a gente tem essa predisposição, pronto, tem sido também algum fruto no fundo, do sucesso, do pequeno sucesso que nós estamos a construir e que espero que construímos mais para... E vai ser com certeza. Esperemos que sim, mas se não for também não há problema. Pronto, estamos cá de cada vez. Uma das dificuldades que existe sempre em qualquer empresa
é construir boas parcerias que no fundo consigam, porque no fundo vocês têm uma visão e depois conseguir que essa visão seja materializada é sempre um desafio grande. Quais são as qualidades que procura nas empresas com quem escolhe para trabalhar consigo? Disse-nos ao almoço que tinha uma shortlist. O que é fundamental para si? Olha, muito honestamente, primeiro, antes do que a capacidade técnica e discussão, é a capacidade social, é a capacidade de dar uma resposta, de ser simpático, de criar empatia com o cliente. Portanto, se eu sinto que o empreiteiro está-me sempre o empreiteiro, um parceiro, ou um subempreiteiro, ou um fornecedor, o que seja, está sempre a fugir, não responde. Ou dá preços tapafúrdios só porque... Eu prefiro que as pessoas sejam honestas, dizer, estou cheio de trabalho, não consigo fazer. Do que enganar, e isso vemos muito. E por isso é que eu digo que é uma shortlist, digamos, porque nós vamos apanhando várias equipas, muitas das vezes não somos nós que recomendamos o empreiteiro, é o primo do cliente, ou um amigo, ou alguém que fez a obra do vizinho e eu gostei. Portanto, também vamos tendo contacto com várias empresas e com vários parceiros. E depois chegamos ao fim e fazemos um balanço. Ok, correu bem. Porque é que correu bem? E então vamos dar a oportunidade a fazer uma segunda obra e desafiamos. Nem sempre é possível, porque no final do dia, financeiramente, é o que é a decisão, acaba por ser financeira. É o mais barato, ou quem faz mais rápido, acaba por ser, ou quem começa mais rápido, não é? É uma questão de disponibilidade financeira e de tempo. Mas nós criamos essas relações com 3 ou 4 ou 5 empresas e, no fundo, são com estas que nós gostamos de trabalhar, até porque, de certa forma, dá-nos um selo de garantia, não é? Se eu sei que é o X ou Y a fazer aquela obra, eu sei que eles, como já me conhecem, já sabem o que é que nós valorizamos, a equipa, o que é que gostamos em termos estéticos, em termos de execução, já vão trabalhar de outra forma. E essa vertente social, lá está, voltando atrás, que é, fazem um trabalho, e eu digo, olha, não está bem como nós queríamos, ou tem que ser uma forma educada, mas dizer, não está bem. Se o empreiteiro me vem dizer, não, mas agora está feito e vai ficar assim, pronto, então... Mas nós estamos aqui a tentar chegar a um bom resultado, não é? E se não houve clareza na mensagem, como é que era para fazer, tem que haver alguma predisposição para refazer de novo e para aprender e para melhorar. E eu acho que é isso que falta a algumas equipas e a algumas pessoas, que é, está feito e não dá para mudar. Não, tem que haver, temos que ter todos uma ambição de fazer melhor e de fazer com um padrão mais elevado. E quando eu sinto que as equipas com quem trabalhamos têm essa predisposição e procuram isso, querem aprender, querem ver como é que fizeste a outra obra e pedem as fotografias e há esse interesse em aprendermos uns com os outros. São essas equipas com quem gostamos de trabalhar e com quem temos confiança e, portanto, pronto, depois depende da escala e depende, há muitas variantes. Resumidamente, temos aqui um lado de humildade, não é? Que tem que haver, portanto, exatamente, é difícil encontrar na construção as pessoas que aceitem que se lhes diga como gostaríamos que se fizesse. Claro, e acima de tudo, eu sou um arquiteto jovem, temos uma equipa jovem, mas também temos que aprender todos uns com os outros, não é? E nós temos uma visão das coisas e do projeto e daquilo que ambicionamos. Se o empreiteiro, ou se o engenheiro, ou a equipa com quem trabalhamos, não respeita essa visão, ou questiona essa visão sempre, pode questioná-lo, mas tem que trazer a solução, não é? Eu gosto das equipas que, quando há um problema ou quando há uma questão, já trazem uma solução alternativa, ou já tem uma proposta. E eu acho que isso aí é o mais importante. Quando dizem, olha, está aqui o problema, mas nós já pensámos e vamos fazer assim o assado, o que é que tu achas? E perguntam o que é que eu acho. Eu não me importo que seja a solução deles. Aliás, até eu gosto se eles se sentem confortáveis e eu acho que cumpro os parâmetros no projeto. Maravilha, estamos todos a dormir descansados. Agora, vou a uma obra. Não pode fazer como o arquiteto pensou e nós fizemos assim. Nem perguntam. Então nós é que desenhamos, então para que é que nós existimos? Para que é que a nossa profissão existe? E muitas vezes, não só com empreiteiros, mas também com clientes, deparamos com situações dessas, que não há respeito pela profissão, por aquilo que nós fazemos. Ou é porque somos jovens, ou é porque simplesmente somos uns técnicos e desenhadores, não é? O cliente acha que nós estamos lá para desenhar o que ele tem na cabeça, não é? E estamos, para todos os efeitos, a casa é para ele. Nós também temos uma visão e estudámos e vimos muita coisa que os clientes não ouviram, e, portanto, temos sempre valor acrescentado. E quando não reconhecem esse valor acrescentado no arquiteto, é quando, para mim, é mais frustrante. E acho que isso é o grande problema da profissão.
Mas é cultural. Não é cultural, exatamente. Exatamente. Mas também cabe-nos a nós trabalhar todos os dias para Claro, melhorar e... depois nem questionem, porque é para nós dizermos e dizer, olha, eu acho que fica melhor assim. E eles dizem, então se o arquiteto acha, pronto, vamos respeitar. Porque realmente estão-nos a pagar para isso, então para que é que nos pagam? Para que é que nos contratam? Para isso é que és um desenhador que desenha as ideias deles, ou desenham a eles próprios. Exato. Muito bem. Em termos depois de equipa, na estruturação do ateliê, o que é que valoriza em termos das pessoas que contrata para trabalhar consigo? O que é que vê que é os valores fundamentais? Há duas partes, que é a vertente técnica e a vertente social. A vertente técnica eu acho que é sempre trabalhada e é sempre possível aprender, e desde que haja predisposição a isso. Portanto, e lá está, portanto, voltamos à parte social. A pessoa tem que ter humildade suficiente para perceber, ok, não estou a fazer bem, ou não estou a fazer da maneira que se calhar é esperada de mim, e então quero aprender. E acho que isso é o mais importante, no fundo, haver essa predisposição e essa atenção. Depois tem a ver com a parte do caráter, ser respeitar os colegas. Nós temos uma equipa pequena, sou eu e mais 3 arquitetos, portanto, estamos constantemente uns com os outros, e muitas vezes eu não estou, porque nas obras e tudo mais. Tem que haver um respeito, tem que haver no fundo uma consciência de, pronto, é um trabalho como o outro, mas nós todos convivemos muito perto uns com os outros, portanto, se eu apareço a meio do dia sem dar cavaco, digamos assim, e os outros estão a trabalhar muito mais horas, cria-se injustiças, e é muito fácil comparar com uma equipa pequena. E esse para mim é o grande desafio de quem tem uma equipa pequena e de quem tem que gerir pessoas, mais do que arquitetos. Porque gerir arquitetos, bem ou mal, cada um tem a sua visão, cada um tem os seus conceitos, e eu gosto dessa multiplicidade de conceitos, e acho que dou bastante liberdade a cada um deles para, no fundo, expor as suas ideias e trazer as suas ideias, se as quiser. Porque há arquitetos que não têm essa vertente de querer impor as suas ideias, mas eu gosto disso. Gosto quando me dizem, não, olha, eu vi assim e gostava, acho que assim resultava bem, porque aí cria-se uma multiplicidade de ideias e de uma discussão, que é isso que é interessante numa equipa. Quando são só arquitetos para executar, às vezes dá jeito para fazer um licenciamento e coisas mais burocráticas, e há pessoas que têm muito jeito para isso, cumprem muito bem com essas. E também dá jeito numa equipa ter arquitetos assim. Mas acho que do ponto de vista conceptual, a equipa, o que valorizo é que haja uma discussão, digamos, e que se questionem as coisas uns dos outros. Mas acima de tudo, se não há esse respeito e se não há essa vertente de humildade, ou de querer aprender, ou de, acima de tudo, de saber estar, digamos, numa equipa, não funciona. Sim, porque nos arquitetos há sempre duas vertentes, também nas outras profissões todas, mas penso que no lado da arquitetura é mais notório, que é aquele profissional que gosta de estar no gabinete a desenhar e, portanto, é virado para o computador, não é? É o AutoCAD e o arquiteto é o AutoCAD, e depois há o outro profissional, o arquiteto, que gosta de estar na obra, a gerir, a resolver problemas, portanto, são dois. E aí cabe, neste caso a mim, também saber identificar dentro da equipa quais é que são as vertentes que cada um tem e que funciona melhor, não é isso? Só que o tempo é que lá vai. Por isso é que eu digo, as competências técnicas e a maneira de trabalhar vai-se crescendo, vai-se montando, vai-se estruturando consoante as pessoas vão conhecendo. A parte social é uma parte cultural, vem de trás, não é? Vem da sua educação, e isso aí nós só vamos, quando eu contrato uma pessoa nova, só vou descobrir isso com eu. E portanto esse é o grande desafio na gestão da equipe. Em termos de obra, quais são os grandes desafios que encontra? Eu acho que começa logo com o preço, não é? Imediatamente ao assunto, que há uma volatilidade de preço que, como está toda a gente cheia de trabalho, cada um dá o preço que quer, e portanto é difícil encontrar eu chegar ao valor que o cliente tem em mente logo à primeira. Às vezes acontece, porque nós também, consoante temos o ateliê, vamos aprendendo a gerir isso, a gerir essa expectativa. No início, o cliente dizia que é uma casa toda então à vista. Porreiro, adoro, não é? Quero fazer, mas depois quando chega o orçamento, derrapa. E portanto, hoje em dia, com o tempo, vamos aprendendo a gerir isso, mas acho que na construção esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é garantir que haja qualidade a executar conforme nós vemos e queremos e gostamos do projeto, porque acho que a mão de obra está pouco especializada. Acabamos por ter mão de obra desqualificada
E acho que essa é a grande dificuldade que encontramos na construção hoje em dia. E diga-me uma coisa, em termos de microcimento, começou a utilizar, quais as vantagens que vê na utilização deste produto? Acima de tudo, e nós vinhamos a falar isso aqui para cima, o microcimento para mim tem um lado de textura, de que se vê a mão do aplicador, é um material natural, não é? O cimento fica bruto à vista. E nós temos é a única coisa que nós acreditamos nas obras, que é, ou que gostávamos que as obras respeitassem, que é os materiais têm que ser verdadeiros. Se é madeira, é madeira. Se é pedra, é pedra. Se é cerâmica, ok, é cerâmica, mas é de uma cor. E se é microcimento, é cimento. E o que nós vemos ali é o que é. O toque. A pessoa, quando pensa em cimento, é uma coisa rugosa, é frio, e, portanto, a cor pode... Mas o toque, a parte sensorial dos materiais é algo que nos interessa. E o microcimento tem esse lado que é rústico, é artesanal e que nós procuramos em certas obras aplicar e valorizar. E, portanto, é um material que vem muito bem respeitar essa premissa que nós pensamos e utilizamos muito e gostamos. Mas em termos de ambiente, em termos de dar-lhe alguma... Dá um conforto, eu acho, porque se trabalharmos bem a cor, e também estávamos a falar isso, por exemplo, o microcimento cinzento é algo que nós não gostamos tanto porque é mais frio, mas se tem um toque mais amarelo, um bocadinho mais quente, de tipo, tom de areia, acaba por transmitir um calor que se calhar uma pedra ou que seja não tem. E portanto é esse o tipo de sensação que procuramos no microcimento. E acima de tudo é que é um elemento natural, a pessoa sente que está num ambiente rústico. E portanto, e como nossos projetos se identificam muito com esse estilo, não que sejam todos assim, acho que é uma componente que é muito forte no projeto. E no trabalhar, falamos também sobre isso, de microcimento, quais são os grandes desafios que vê ao trabalhar com este material em relação a outros, por exemplo? Acima de tudo é a aplicação, não é? Porque não é de qualquer aplicador que aplica o microcimento, tem os seus tempos de cura, as suas camadas, e portanto é preciso saber fazê-lo. E quando não sabe fazê-lo é aí que surgem os problemas, a fissuração, as marcas, os riscos. E acho que acima de tudo é preciso gerir bem o cliente nesse aspecto. Alertar, não vai ser homogéneo, vai ter mancha, é capaz de riscar ou de fissurar, mas é como a madeira também fissura, ou também fica marcada, e portanto, mas as pessoas acham, não, o cimento é rijo e é um material sólido. Estamos a falar de 4 milímetros de espessura de material e portanto é preciso alertar, dizer isto ao cliente, e o cliente tem que embarcar nesta aventura connosco. E assumir, pronto, é um material rústico, vai levar pancadas, vai instalar, ou então não, ou então eu vou ter cuidado, não é? Se tenho uma sala toda em microcimento, vou andar descalço. No Oriente, não é? Os asiáticos fazem isso, porque é que nós não devemos fazer? Até é muito mais higiênico. E, portanto, é colocar estas questões ao cliente. Depois, se o cliente aceita ou não, é uma decisão dele. No fundo, ele está lá a ver. No fundo, há uma curiosidade que fala disso e nós temos que falar abertamente sobre isso. Muitas vezes os clientes e fissura, e risca, e é sempre as perguntas que vêm. Então, há um americano numa revista da especialidade que eu subscrevo que diz que há 3 coisas que neste negócio podemos prometer sempre. Uma é que cada pavimento é diferente, portanto não há iguais, não por mais que se queira. A segunda é que vai fissurar, portanto a história mais cedo vai segurar. E a terceira é que ninguém consegue roubar. Exato, ele está lá para isso. Não dá. É bem visto, sim. Não, e é isso, é assumir isso perante o cliente, não é vender uma mentira. E acho que qualquer pessoa que conheça o material, que vá a uma casa, ou um restaurante, ou uma loja onde esteja aplicado microcimento, vai ver isso, quer dizer, estão lá as marcas do uso, mas como estão nos outros materiais, tem que ser gerida essa expectativa. E depois é embarcar nessa aventura. Tem uma multiplicidade de aplicação, de ser contínuo, de poder ter no interior e no exterior, e portanto ter essa continuidade de espaços e não ter divisões, que eu acho que isso é que é o mais... Mesmo 360 graus, que é Exatamente, poder ser aplicado no teto, nas paredes e criar um ambiente, no fundo, de uma só paleta de material que... Imersivo. Exatamente, eu acho que isso é uma das partes interessantes. Muito bem. Voltando aqui à questão da arquitetura, como é que define o sucesso na carreira de arquiteto? O que é que para si são os indicadores?
Isto é para um ator de cinema, o estar na Hall of Fame é uma definição de sucesso. Para um jogador de futebol, será ganhar o Campeonato do Mundo. Na arquitetura, Eu acho que a arquitetura tem a ver com. Pronto, tem a ver com esse. Há sempre esse lado de reconhecimento, não é? As pessoas. É uma obra que é pública. Não estamos a fazer, as obras estão na rua, vão ser os apartamentos que estão dentro de um prédio que ninguém vê. É tudo visível. E, portanto, das duas, uma. Ou, como eu dizia, e voltando bem atrás, ou não se reconhece a obra e ele se questiona quem é que é o autor, o que é bom, significa que está bem inserido, respeita ao lugar e não é. Digamos, disruptivo, ou quando é disruptivo e quando é um statement, que também há arquitetura que é statement, e há que saber fazê-lo aí, se calhar é essa que é mais difícil, é reconhecer que é uma obra de arte. Certo. E quando uma pessoa passa, e por muito que não, até pode não gostar, por exemplo, ou não se reconhecer, eu não digo gostar porque gostar é muito subjetivo, mas eu vejo obras, por exemplo, do Frank Gehry. Sim. Eu nunca seria capaz de pensar, do Lipskind ou do Eisenman, que são é o que eu chamo, não querendo ser pejorativo, de que é a arquitetura esquizofrénica. Que é uma arquitetura que eu não consigo chegar, não consigo ter aquela mentalidade, mas reconheço que é espetacular, tem um lado de espetacularidade, tem um lado escultórico, que a pessoa aprecia ou não, mas já estamos a discutir, portanto já é tema. E eu acho que quando a arquitetura é feita desta forma, ou não, ou quando é silenciosa e quando ela desaparece, é onde está o sucesso. E, portanto, depois a pessoa ou se coloca num campo ou se coloca noutro, não é? Numa arquitetura mais silenciosa ou numa arquitetura mais statement. Ou então não, então sabe identificar. Aqui eu posso fazer um statement, porque aqui não vou incomodar ninguém. E aí eu posso libertar a minha criatividade. Eu acho que é esse, se calhar, o equilíbrio entre um bom arquiteto e um arquiteto pior, que está sempre a querer fazer statements ou sempre a querer marcar a sua... Ficar na vulgaridade. Exatamente, porque depois o statement começa a ser igual em todo lado e pronto, cria uma marca, ok. Mas criar uma marca eu acho que pode ser mau para uma carreira, digamos, porque depois ficamos muito agarrados a uma ideia, a uma identidade que eu acho que com o tempo, não é? Uma carreira tem 40 anos e estamos a fazer projetos durante 40 anos, vai mudando. E eu acho que o objetivo é não ficar agarrado em nada desse género, digamos, a uma identidade. Acho que é saber mudar com o tempo e ser esse camaleão e perceber as condicionantes de cada projeto. Sim, até porque mesmo culturalmente os tempos e as gerações vão mudando e, portanto, começamos a ter tendências e é preciso saber... E é preciso estar atual, não é? No fundo, procurar, investigar, ver outros projetos, ter essa predisposição para aprender com outros arquitetos. Sejam eles novos ou velhos, ou o que seja, porque na faculdade nós estudamos muito os arquitetos mais... Hoje em dia, por acaso, eu acho que isso está a mudar. Já vejo muitos ateliês jovens a dar aulas e a ser referenciados em muitos projetos. Mas na minha altura, há 10 anos, se calhar era muito olhar para os mestres, como é que eles faziam. E eu acho isso, minimamente, como ponto de partida. Perceber, ok, como é que era feito há 100 anos, 200, ou há 20 ou 30. Depois chega uma altura que como é que se faz hoje em dia? Porque eu acho que os clientes são de hoje em dia, não é? Não estamos a fazer projetos para 30 ou 40 anos. Portanto, os princípios têm que estar lá. Mas depois... a estética, a maneira de moldar um projeto ou o que seja, tem que olhar também para a contribuir. É um bocadinho como nas belas-artes, não é? Qualquer aluno de belas-artes começa a copiar os grandes mestres, portanto, é horas e horas a desenhar o mesmo. Porque é história, não é? Não é por ser o X ou o Y, no fundo é a história, depender das técnicas, a proporção, a estrutura, saber equilibrar um projeto, acho que isso é muito importante. Depois há o salto que tem que ser dado entre aquilo que é o clássico, os mestres, e depois a identidade própria, que é esse caminho que às vezes é difícil de escolar. Ou pode-se ficar no clássico e nos mestres, continuar a ser reconhecido, lá está, a proporção está lá e tudo funciona. Se funcionou durante tantos anos, porque há de continuar a funcionar. Mas acho que eu tento sempre pelo menos dar um toque mais contemporâneo aos projetos. Muito bem. Só para finalizar, que conselho é que daria aos jovens, ainda mais jovens, que estão mesmo agora a começar uma carreira de arquiteto, de maneira a poderem prosseguir o seu caminho com sucesso? Eu acho que acima de tudo é ser curioso, foi uma coisa que eu aprendi durante a faculdade, não comecei assim. Eu tinha uma ideia de que fazer arquitetura era, ou desenhar uma casa, ou o que seja, era uma coisa que saía da nossa cabeça como um boneco, não é? E a pessoa desenha. E
E só mais tarde demorei algum tempo a perceber que não, eu tenho que ir ver outras casas, tenho que ir ver como é que são, porque se eu só penso naquilo que está na minha imaginação, é um fruto daquilo que foi a minha vida durante os 20, 30, 40 anos. E é uma questão cultural. Eu só vou desenhar coisas que sei, que vivi e que aprendi. Se eu investigasse, viajar, ver livros, ver outros projetos, mas investigar a sério, ou seja, perceber como é que é a planta, ou perceber como é que o arquiteto ou aquela obra foi feita, qual é que é a ideia por trás, onde é que está a origem, ter essa curiosidade é o que nos vai ajudar noutros projetos, porque é por aí que começa. Ninguém faz nada de novo, não é? Nós vamos sempre replicando coisas que vimos, mesmo que seja inconscientemente. E quanto mais nós virmos, quanto mais interiorizarmos, mais rica vai ser a nossa cultura e a nossa imaginação. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, é ser curioso para um novo arquiteto ou para qualquer pessoa, no fundo. Mas ser curioso é importantíssimo para um arquiteto. E lá está, isto é mesmo abrangente, porque estamos a lembrar que dentro da empresa as pessoas que vão mais longe são aquelas que desde o início são curiosas. Os clientes também são aqueles mais curiosos. Os mais curiosos são os mais interessantes, porque são os que, olha, estão num restaurante ou estão num hotel e tiram fotografia e dizem, olha, adorei isto, o que é isto? E logo aí nós percebemos, ok, e começamos a moldar o nosso projeto e a maneira como nós percepcionamos o cliente, começamos a perceber os gostos dele. E, portanto, quanto mais curioso e mais aberto o cliente é, melhor é o projeto. E, portanto, por isso é que eu digo, isto não é só para os arquitetos, é para toda a gente. E mas principalmente para quem está neste mundo da construção e do desenho, esta curiosidade, esta investigação, eu acho que é fulcral em todas as... Sim, porque lá está, a curiosidade mostra necessidade de ter mais conhecimento, vamos à procura, quanto mais conhecimento temos, mais crescemos, mais perspectivas se abrem e conhecemos. Nuno, obrigado por ter estado aqui, foi um gosto. Obrigado. E este foi mais um episódio deste podcast, Feitos para Construir, espero que tenham gostado e estaremos aqui brevemente noutro episódio. Obrigado pelo convite. Obrigado.